Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet. Eu sou o Cello e hoje voltamos com a série Ícones de D&D. E o ícone escolhido por você, membro dragão ou dragonesa aqui do canal, foi Raistlin Magere, o mago mais famoso de Dragonlance, com 42% dos votos. Galera, 10 anos de RPG Planet, pois é, já se passou uma década desde que eu e Lina montamos esse canal aqui pra vocês. E de lá pra cá, nós construímos uma comunidade muito incrível, que eu acredito ser a grande conquista que tivemos até hoje. E a gente quer comemorar junto com essa comunidade que a gente construiu. Então, nós pegamos um grupo de amigos, a gente se encontrou num lugar muito legal para gravar uma mesa presencial de RPG. Um brinde a vocês, boas rolagens, boa sorte! E ficou animal, ficou incrível. Usamos 5 câmeras, iluminação profissional, cenário e também miniaturas e cenários 3D na hora do jogo. O resultado tá maravilhoso, só que tem um problema, são 3 teras de vídeo. E a gente vai precisar pagar pela edição de tudo isso. Então, a gente tá fazendo um financiamento coletivo do RPG Planet 10 anos para ajudar a gente a não só custear toda a edição desses vídeos e também acrescentar ilustrações para dar uma imersão maior ainda para os 3 dias de gravação da mesa de jogo. E o mais legal é que a gente usou o sistema da casa, do Reino de Aventura, que tá muito legal, foi muito divertido e o sistema tá rodando redondo. Então, juntando as duas coisas, a gravação da mesa e o RPG Reino de Aventura, a gente vai fazer um único financiamento coletivo em junho, em que quem apoiar o projeto vai levar um PDF ou o livro impresso do Reino de Aventura e outras recompensas extras também que vão estar lá. A pré-campanha já está no ar e já tem um endereço que é o catarse.me/rpgplanet 10 anos. Entre lá e clique no botãozinho verdinho, avise-me do lançamento. E é bom você já deixar avisado porque vão ter recompensas exclusivas para os primeiros apoiadores da campanha. Então você não vai querer ficar de fora. Bora junto nessa, construir mais um marco aqui para o RPG Planet e comemorar em grande estilo para que tenhamos mais 10, 20, 30, 40, 50 mil anos de RPG Planet. Muito bem, então vamos agora desvendar a história misteriosa de Raistlin Magere, o mago mais famoso de Dragonlance. A história editorial dele começa nos anos 80, quando a editora TSR, que era responsável na época por Dungeons & Dragons, resolveu dar um passo muito ambicioso num mega projeto que tinha o código de Projeto Overlord. A ideia era fazer um novo cenário de campanha de D&D em que os dragões estivessem em evidência, porque eles fizeram uma pesquisa de mercado e descobriram que as pessoas estavam, sim, bem acostumadas a dungeons, mas tinham poucos dragons, entendeu? Na história. Então eles queriam fazer um cenário novo de campanha com um foco maior nos dragões. E eles recrutaram o que tinha de melhor, né, em termos de ilustradores, editores, escritores, para mandar para frente esse projeto. E a ideia era muito ambiciosa, eles queriam fazer um projeto cross-mídia, ainda nos anos 80. Ou seja, juntar produtos como linha de aventuras de RPG, romances, né, livros de literatura, com outras coisas como lancheira, caderno, né, tudo isso com a estampa desse novo cenário de campanha. E assim nasceu Dragonlance. E uma peculiaridade de Dragonlance é que, diferente de outros cenários de campanha, que quando você começa lá, level 1, né, primeiro nível, você tem que criar um personagem novo, seu, do zero, como o Dragonlance estava amarrado a outros produtos, você tinha que escolher personagens prontos, porque seriam os mesmos personagens das aventuras que iam aparecer depois nos romances. E foi assim que o Raistlin apareceu. Mas no começo ainda não tinha uma personalidade muito definida. E foi durante um playtest com os funcionários da TSR jogando que surgiu a personalidade do Raistlin. Ou pelo menos as sementes do que se tornariam essas características marcantes desse mago. Durante o playtest, o funcionário Terry Phillips, da TSR,
resolveu jogar como o Raistlin. E como ele tinha experiência passada em teatro, ele resolveu colocar nuances diferentes de atuação nesse personagem e fez ele ter uma voz rouca e um tom meio sombrio, com uma pegada bem sarcástica. Além disso, o personagem tinha constituição muito baixa. E o Terry Phillips resolveu interpretar isso com o fato dele ser meio doente, dele ficar tossindo toda hora, pigarreando e tudo mais. E isso encantou todo mundo que estava ali na mesa, que viu realmente um personagem bem icônico e diferente dos outros. E quem mais se impressionou foi a Margaret Weis, que era a editora dos romances que estavam para ser publicados ainda. Ela adorou essa abordagem diferente aí do Raistlin e resolveu incluir isso no cânone do personagem, fez isso ser oficial. E ela ficou tão empolgada que ela saiu do papel de editora e resolveu ser uma das autoras do romance ao lado do Tracy Hickman. E assim, em 1984 foi lançado o primeiro livro da trilogia Dragonlance, Os Dragões do Crepúsculo de Outono, escrito pela Margaret Weis e Tracy Hickman, que é justamente esse livro aqui, que por sorte a editora Jambô traduziu e tem disponível em português. Aliás, aconselho muito você que se interessou por Dragonlance começar pelos romances, e esse aqui é o primeiro de todos. Tem link na descrição em algum lugar nesse vídeo ou nos comentários, com um link direto de afiliados para você comprar e começar a ler a trilogia original Dragonlance, que é excelente. Eu tô adorando, tô lendo e tô me amarrando. Mas o que surpreendeu a TSR é que os romances fizeram um sucesso estrondoso, furando a bolha do RPG e atingindo um público que era simplesmente fã de literatura fantástica. E é inegável que entre todos os personagens ali principais da saga, o Raistlin é o mais querido pelos fãs. Porque ele é um cara diferente, ele não é um herói tradicional. Aliás, ele é o típico anti-herói. Na época era uma baita novidade, né? Você tem um herói de fantasia que não é aquele cavaleiro bondoso que quer salvar todo mundo. Ele simplesmente tem um plano que às vezes vai intercalar-se com o plano dos heróis. Às vezes não. E por isso o Raistlin é tão complexo e tão interessante. Mas agora vamos à história do personagem dentro do mundo de Dragonlance. E a nossa fonte principal para essa origem dele é o romance The Soulforge, que conta ali desde os primeiros anos de vida dele até o momento em que ele passa no teste de alta feitiçaria e se torna de fato um mago poderosíssimo. E um bom sinal de que um personagem atingiu um nível épico é se a banda Blind Guardian fez ou não uma música em homenagem a ele. E, de fato, o Raistlin tem uma música do Blind Guardian que se chama Soulforged. Mas agora vamos nos aprofundar na história do Raistlin dentro do mundo de Dragonlance. Ele nasceu na pacata cidade de Solace, que na tradução mais recente em português ficou como Consolação. Seus pais eram pessoas simples, que não tinham muitas condições. E a sua mãe, a Rosamund, tinha alguns episódios em que ela entrava num estado de catatonia mágica, tipo um transe mágico, e às vezes ela falava coisas nesses transes que se realizavam, ou seja, ela tinha algum dom de premonição que assustava os vizinhos. Por isso, eles viviam um pouco isolados do resto da comunidade. Então era uma família que tinha que se virar meio que independentemente do resto. E quando a Rosamund foi dar à luz, ela teve complicações sérias, porque eram gêmeos que estavam nascendo, Raistlin e seu irmão Caramon. Caramon nasceu grande e saudável, já Raistlin nasceu pequenininho e muito doente. Para complicar a situação, Gilon, que era o pai da família, não podia ficar lá cuidando dos filhos. Ele era um lenhador e ele tinha que botar comida na mesa. A mãe, que é a Rosamund, ficou completamente debilitada, sem forças para criar as crianças. Eles nem se deram ao trabalho de dar um nome para o bebê que estava fraquinho ali. E por isso, quem de fato cuidou dos bebês foi a irmã mais velha dos dois, a Kitiara, que era a meia-irmã, filha de um outro relacionamento da mãe deles. Ela ainda era só uma adolescente, mas ela se viu obcecada em salvar a vida do Raistlin, que já era visto como um bebê que não ia vingar. Essa obsessão fez o Raistlin sobreviver, e foi a própria Kitiara quem deu o nome para ele. Aliás, vale um parênteses sobre a Kitiara. O seu pai biológico era um guerreiro que vivia trazendo para ela pequenos presentes, como uma espada de madeira e coisas que não eram típicas de criancinhas. E por isso ela ficou obcecada em se tornar uma grande guerreira como o pai. Só que esse cara, ele era meio que um traste, assim, ele não ficava em casa há muito tempo, sabe? Ele atuava como mercenário, mas algo no passado dele dava a entender que ele já foi um guerreiro honrado,
parte dos Cavaleiros de Solâmnia, mas que por causa de alguma treta, algum crime, alguma coisa, ele foi expulso dessa ordem de cavaleiros e agora vendia seus serviços para qualquer um. Ele ensinou os primeiros golpes de espada para Kitiara quando ela ainda era muito criancinha, e depois que ele foi embora, ela botou a culpa na família dela. Ela achou que, se ela fosse uma boa guerreira, ela ia poder acompanhá-lo em suas jornadas. E por isso, ela deixava sempre o cabelo dela bem cortado, bem curtinho, como um soldado, pronto para ser convocado a qualquer momento para uma guerra. E começou a praticar combate, luta de espadas, loucamente, desde os primeiros anos. Ela viu em Caramon e Raistlin a oportunidade de ter companheiros na sua vida de aventureira. O Caramon se adaptou rapidamente, porque ele era fortinho, né? Ele era super saudável. Já o Raistlin sempre ficava para trás nas brincadeiras. Estava sempre cansado, sempre doente. Mas a Kitiara não desistia dele. E é um ponto interessante, porque fisicamente a Kitiara se afinava mais com o Caramon. Porque os dois tinham um porte atlético, gostavam de combate, treinamentos e tudo mais. Só que, psicologicamente, ela se afinava muito mais com o Raistlin. Porque ela achava o Caramon meio ingênuo, de bom coração, mas que era facilmente passado para trás. E que não tinha muita ambição além de curtir a vida. Já no Raistlin, ela via algo que ela também tinha no coração: a ambição por poder. Bom, enquanto o Raistlin crescia, a sua família ficava em dúvida de qual seria a aptidão dele, né? Do que ele seria bom. Caramon claramente tinha tudo para ser um guerreiro, e a Kitiara era obcecada por isso também. Mas o Raistlin teria outro caminho. E quem descobriu acidentalmente qual seria a aptidão dele foi seu pai. O Gilon levou os dois irmãos para uma feira, tipo uma festa da uva. Sabe aquelas feiras sazonais de agricultura, em que tem entretenimento, bardos, circo e tudo mais? Em uma dessas atrações dessa feira, o Raistlin ficou obcecado por um ilusionista que fazia alguns truques mágicos. Quando eles voltaram para casa, o Raistlin fez um show particular para sua família. Ele tinha memorizado todos os truques desse ilusionista e fez uma performance particular para sua família que deixou todo mundo de queixo caído. Kitiara sabia imediatamente que o caminho para o sucesso de Raistlin não estava na espada, e sim no Grimório. Ele seria um excelente mago se ao menos ele soubesse com quem treinar. E foi então que o Gilon, seu pai, acabou encontrando uma academia arcana que ficava nos arredores de Solas. A escola se chamava Pool Bottom e era dirigida por um mago chamado Teobaldo Beckman. E quando o Gilon apresentou o Raistlin para esse mago, a primeira impressão não foi boa. O Teobaldo estava pronto para dispensá-lo, até que uma hora o Raistlin saiu correndo pelos corredores da escola e desapareceu. Algumas horas depois, ele foi encontrado na biblioteca do próprio Teobaldo, lendo livros de magia, e isso surpreendeu demais o Teobaldo. Quando ele viu que o Raistlin sabia ler magia, sem ter tido treinamento algum, e ainda tão novinho, ele viu que essa criança tinha um potencial absurdo. E então ele começou a ter aula com vários professores de magia, e ele era sempre o melhor aluno, passando em todos os testes com nota máxima. Inclusive, ele achava as aulas chatíssimas, porque em 20 minutos ele aprendia tudo que ele precisava e o restante da aula ele ficava ali entediado, sem saber o que fazer. E quando a aula ficava chata demais, já que ele sabia de tudo, ele bocejava. Isso fazia com que ele passasse uma impressão de ser extremamente arrogante, tanto com seus professores quanto os outros colegas. Ele estava em outro nível e a escola não conseguia acompanhar. Diante disso, seus colegas começaram a praticar bullying sistemático contra ele, criando o apelido de Sly One, que é algo como o espertalhão. Além de ser muito inteligente, capaz de decorar um livro inteiro, o Raistlin também tinha um talento natural de magia, que muitos atribuíam à sua mãe, a Rosamund. Lembra que eu disse que ela tinha uns transes psíquicos ali, que ela conseguia ter visões premonitórias? Muito desse talento natural passou também pro Raistlin. E o Raistlin estava indo tão bem na escola e mostrava tanto potencial mágico que ele chegou a chamar a atenção das 3 deusas da magia: Lunitari, Solinari e Nuitari. No mundo de Krynn, do cenário Dragonlance, a magia é controlada por essas 3 deusas, que são representadas pelas 3 luas místicas que orbitam o planeta. E cada uma simboliza um alinhamento: neutro, bom e mal. Vendo o potencial perigoso do Raistlin, as 3 deusas resolveram interferir, e isso aconteceu justamente no exame final que levaria à formatura dele da Academia Arcana. Na última prova, todos os alunos tinham que conjurar um encantamento, um feitiço. E o Raistlin já sabia de cor e salteado como fazer isso. Mas, surpreendentemente, na hora dele passar o exame,
Sua magia não funcionou. Todos olharam boquiabertos. Como assim? O melhor aluno da sala não vai conseguir passar de ano? Vai falhar? Vai fracassar no momento mais importante? Foi aí que o mundo parou, né? O tempo parou por alguns segundos e as 3 deusas se apresentaram para o Raistlin. Ele descobriu que quem estava bloqueando o poder mágico dele nessa prova final eram elas. As 3 deusas pareciam assustadas até com o potencial dele e queriam que ele jurasse fidelidade às tradições arcanas e que nunca saísse da linha do juramento que os magos fazem de seguir uma dessas 3 deusas. O Raistlin concordou e as deusas, satisfeitas, desbloquearam o poder dele. Numa demonstração explosiva, um raio de luz parte do Raistlin e ele consegue passar com nota máxima na sua prova final. Mas isso já mostrou que ele era visto como uma pessoa muito perigosa, até mesmo pelas entidades mais poderosas do mundo. Outras entidades entrariam em contato com ele no futuro, tentando explorar um pouco desse potencial, ou pelo menos tentar controlá-lo. Mas Raistlin, ao voltar para casa, se reencontrar com seu irmão Caramon, se deparou com uma situação alarmante. O seu pai, o Gilon, o lenhador, tinha sofrido um terrível acidente e ele estava entre a vida e a morte. Nesse período, a Kitiara já tinha saído de casa, partido em suas aventuras. O Caramon também estava oferecendo seus serviços de soldado mercenário para as pessoas na cidade de Solas. Para que a Rosamond, a mãe da família, não ficasse sozinha, a família conseguiu contratar uma cuidadora. O nome dessa cuidadora era Judith, conhecida como a Viúva. Ela que estava cuidando da Rosamond porque a saúde dela estava cada vez pior. E agora, com o Gilon gravemente ferido, ela ficou atuando como enfermeira dos dois. Quando os gêmeos voltaram para casa, a Judith os confrontou. Judith era devota de um deus chamado Belzor, um dos deuses novos, e ela acreditava que todos deviam dobrar o joelho para os deuses e pedir ajuda, e não tentar alcançar poder mágico por suas próprias vias. Ela disse que o infortúnio que estava abalando sua família era por causa das forças místicas sombrias que eles estavam mexendo, principalmente o Raistlin, né, que estava aprendendo de fato magia. E para piorar a situação, o Gilon, depois de um tempo, não aguentou os ferimentos e morreu. Para piorar a situação, depois do enterro, a Rosamond entrou num estado catatônico, um daqueles transes mágicos dela, só que dessa vez ela nunca voltou. Completamente revoltado, o Raistlin voltou-se para Judith e escorraçou ela da casa. Não demorou e a Rosamond também morreu, deixando os 2 gêmeos órfãos, sozinhos na casa. Caramon tinha dificuldade para dormir, sentindo-se culpado por tudo que aconteceu, por ele não estar lá para ajudar seu pai. Foi então que o Raistlin usou sua primeira magia. Ele conjurou o feitiço chamado Sono, para que o seu irmão descansasse sem sonhar e sem se sentir mal por tudo que tinha acontecido. E com isso os irmãos se aproximaram. Caramon era o cara carismático, fortão, bonitão, que protegia o Raistlin de pessoas mal intencionadas, quase como um guarda-costas. Já o Raistlin era um cara muito inteligente e juntos eles começaram a resolver problemas do vilarejo e se tornaram heróis de Solas, heróis locais. Eles faziam missões tanto para ajudar as pessoas quanto para juntar um pouco de dinheiro, já que os dois não tinham muito onde cair morto. Foi então que eles conheceram um ferreiro chamado Flint Forja Ardente, que era um anão que precisava de companheiros em suas caravanas para vender os seus produtos em vários lugares. Eles entraram para essa caravana e aos poucos foram fazendo amizade com esse anão, que virou mais ou menos uma figura paterna para eles. Com o passar do tempo, outros heróis foram se juntando a esse bando, e assim se formou os Heróis da Lança, o grupo de aventureiros que aparece aqui no Dragões do Crepúsculo de Outono, que viajavam de cidade em cidade resolvendo pepinos de todos os tipos. Em uma dessas viagens, eles foram parar na cidade de Refúgio, ou Haven, e lá estava tendo uma feira muito parecida com aquela que o Raistlin foi quando era criança e descobriu magia pela primeira vez. Só que dessa vez o clima era outro. O clima era de uma conversão em massa. Pessoas de uma seita de um deus chamado Belzor estavam tentando convencer as pessoas a se ajoelharem e participarem da organização religiosa deles. Para provar nas magníficas qualidades de Belzor, uma demonstração pública de milagres começou a acontecer por ali. Só que o Raistlin, coçando o queixo ali, viu que tinha muita pilantragem em volta daquilo. O que parecia ser um milagre era, na verdade, magias de ilusão sendo usadas ali de forma a enganar o povo. E para piorar, quem estava comandando toda essa farsa era a Judith! A viúva, sim, aquela mesma que foi escorraçada da casa dos Magere muitos anos antes. Revoltado com isso, Raistlin e Caramon decidiram desmascarar essa seita. Raistlin tomou o palco e demonstrou que tudo aquilo era ilusão. Para espanto dele, porém, as pessoas
ficaram revoltadas com ele. Muitos anos depois, ele contemplou sobre o ocorrido e ele se deu conta de que muitas vezes as pessoas querem acreditar em algo, mesmo que não seja verdade, e que tirar a máscara, a ilusão e revelar a verdade para as pessoas pode fazer elas se voltarem contra você. Na correria, eles tiveram que fugir da cidade, mas o Raistlin não conseguiu escapar e acabou preso. A população cercava sua cela pedindo a cabeça do mago, mas algo ou alguém o libertou de lá. Sim, lembra que eu falei que entidades poderosas já estavam de olho na carreira de Raistlin faz tempo? Entre esses interessados na carreira dele estava a Conclave dos Magos, uma organização arcana que comanda toda a parte burocrática da magia. Eles ouviram os relatos de tudo que o Raistlin foi capaz de fazer nos seus anos de academia arcana e tiraram ele da prisão, em segredo. Eles tiraram ele de lá, mas obrigaram ele a jurar que faria o teste da alta feitiçaria, que é um exame final que realmente declara que uma pessoa é um mago homologado, ou seja, um mago autorizado a usar magia. Muito bem, o grupo de heróis acaba se reencontrando tempos depois. E o clima no mundo estava ficando diferente, estava ficando mais hostil. Esses novos deuses começaram a surgir, ao mesmo tempo haviam boatos de exércitos marchando ao norte. Um grande conflito parecia estar sendo armado. E para piorar, os deuses antigos, que as pessoas mais idosas acreditavam, pareciam não surtir mais influência no mundo, como se tivessem abandonado Krynn como um todo. Diante dessas histórias, e também diante de tarefas individuais que cada um deles tinham que fazer, resolveram fazer um pacto. Cada um seguiria por seu caminho, por 5 anos. Porém, eles juravam que ao final desse prazo, ou seja, depois de 5 anos, eles voltariam a se encontrar. O local do encontro era a taverna Derradeiro Lar, na cidade de Solace, uma belíssima taverna foi construída no topo de uma árvore. Cada um dos heróis então partiu. O Raistlin tinha sua missão particular. Ele tinha que passar no teste da alta feitiçaria, como ele tinha concordado em fazer. Só que isso é uma missão perigosa, então o Caramon o acompanhou. Juntos, eles foram caminhando até uma floresta mística. Eles sabiam que o teste da alta feitiçaria tinha que ser feito numa torre que ficava nessa floresta. Depois de alguns dias perdido na mata, a torre se revelou numa clareira e Caramon e Raistlin se aproximaram. Era lá o palco do teste da alta feitiçaria, mas o Caramon não podia acompanhar seu irmão, ele ficou restrito a uma sala de visitas. Enquanto isso, o Raistlin foi fazer o teste e era numa espécie de câmara mágica. Essa câmara mágica teleportava ele para diversos lugares diferentes no mundo em diversos tempos diferentes, com várias pequenas missões e enigmas que ele tinha que decifrar. Para ele, parecia que tinham passado anos, que ele ficou décadas da vida dele participando de diversas missões de verdade. Em certo momento, ele até esqueceu que era um teste. É como se ele estivesse vivendo uma vida alternativa inteira em cada fase desse teste. Tudo isso para acumular o máximo de conhecimento possível. Em todos os testes, ele se saiu bem. No último, ele enfrentou uma ameaça que foi forte demais até para ele. Um elfo sombrio que sabia feitiços que ele nunca tinha visto antes, confrontou ele num duelo mágico. Raistlin não era páreo para suas magias desconhecidas e acabou sucumbindo. Em seus últimos momentos, parecia que ele ia ser golpeado com uma bola de fogo e ia acabar tudo ali. Mas o tempo se congela. Dessa vez uma figura muito mais sombria apareceu para ele. Um Lich. Um terrível Lich conhecido como Fistandantilus. Um ser que existia desde antes do Cataclisma. Fistandantilus fez uma proposta irrecusável. Ele ajudaria o Raistlin a sobreviver ao ataque desse elfo, vencer o duelo e conseguir passar no teste da Academia Arcana, mas em troca, o Raistlin permitiria que o Fistandantilus o possuísse. Mas não era uma possessão constante, ele ia ficar meio que nos bastidores da consciência dele e se alimentando da força vital do Raistlin para sempre. Sem escolha, ele acabou concordando com o Fistandantilus, que passou para ele conhecimento secreto que o permitiu derrotar o Elfo Sombrio e vencer o desafio. Mas o teste dele não acabava ali. Mesmo depois de vencer o Elfo, os ferimentos de Raistlin eram fortes demais. E o pior, novos inimigos apareceram. E aí algo surpreendeu ele. No meio daquela confusão toda, o seu irmão Caramon aparece no meio do teste. E o mais interessante é que o Caramon foi ajudá-lo e começou a usar magia, começou a conjurar feitiços poderosíssimos. O Raistlin olhou para aquilo muito confuso, porque o Caramon era o irmãozão idiota dele, era um bobão, era um cara forte, tá, atlético, mas saber esse tipo de magia, esse nível de poder, o Raistlin ficou desesperado. E o Fistandantilus sussurrando em seu ouvido, falando: ele é melhor do que você é só um doente, ele que tem o verdadeiro poder. Isso acabou
poluindo a mente do Raistlin e tomado por uma fúria incontrolável, ele soltou uma magia e matou o seu irmão, porque ele não tolerava que o seu irmão roubasse dele esse que era o seu único verdadeiro talento, que era a magia. Quer dizer, ele ouvia Caramon como um cara agora que podia tudo. Todo o sacrifício dele tinha sido em vão. Então essa inveja foi tão grande que ele realmente vai lá e mata o seu irmão. Só que era só uma ilusão. Era o último teste dele, para conhecer a moralidade dele, a ambição dele. O Caramon de verdade não estava ali, mas ele estava escondidinho, porque depois de um tempo, ele saiu daquela sala de espera e foi espionar os testes do Raistlin escondido, e ele viu essa cena. Ele viu seu próprio irmão matando uma visão dele, uma versão ilusória dele. E isso chocou e abalou a relação dos irmãos desde então. E o Caramon ficou pra sempre com essa pulga atrás da orelha. Ele sabia que ele não podia brilhar muito não. Ele não podia ser um cara muito poderoso, muito forte, porque o seu próprio irmão teria inveja dele e mataria ele se ele alcançasse algo muito além. Ao mesmo tempo, ao final do teste de alta feitiçaria, o Raistlin voltou completamente desfigurado. A sua pele ganhou tons dourados. Seu cabelo ficou completamente branco e as pupilas de seus olhos mudaram de formato e passaram a ficar na forma de 2 ampulhetas. Lembrando que ele tinha que jurar fidelidade a uma das 3 luas, as deusas da magia. Ele acabou escolhendo Lunitari, a deusa da magia dos magos do manto vermelho, que simbolizavam o alinhamento neutro. E o Raistlin saiu, então, do teste da alta feitiçaria com novos poderes também. Seus olhos, agora em formato de ampulheta, podiam enxergar uma nova dimensão, a dimensão do tempo, o que ajudou a desumanizá-lo um pouco mais, porque agora, para qualquer pessoa que ele olhasse, ele podia ver desde o seu nascimento até a morte. Ou seja, se ele pega uma belíssima flor no campo, ele imediatamente vê ela também já morta. Ele acabou se afastando dos sentimentos humanos, se tornou frio, sarcástico, ranzinza. Mas mesmo assim, Caramon estava sempre ao seu lado, protegendo ele sempre que preciso. E isso, ao mesmo tempo que era uma bênção, que ajudava ele a escapar de vários problemas, também o irritava. Ele sonhava em não precisar mais da ajuda do seu irmão. Mas o teste da alta feitiçaria e o pacto que ele fez com Fistandantilus fez a sua saúde piorar ainda mais. Ele, que já era frágil, ficou agora completamente dependente do irmão. O seu irmão ajudava ele a caminhar. E também ele adquiriu uma tosse horrível que acompanhava ele. E nessa tosse saía sangue. E ele precisava preparar um chá especial só para conter um pouco da dor que essa tosse causava. E assim 5 anos se passaram e os heróis se reencontraram na taverna do derradeiro lar. E cada um deles contou o que descobriu em suas caminhadas. Mas todos ficaram completamente chocados ao ver o Raistlin. A aparência dele completamente alienígena e diferente. Bom, e o que acontece dali em diante está na trilogia Dragonlance, começando, é claro, pelos Dragões do Crepúsculo de Outono. Eu não vou contar sobre a saga toda, porque vale muito a pena você ler e acompanhar, e tem muita informação, esse vídeo não acabaria nunca. Eu vou focar nas origens do Raistlin e terminar esse vídeo falando só de algumas características que fazem dele um personagem tão memorável. Primeiro de tudo, como eu já adiantei, o Raistlin abandonou completamente a humanidade ao adquirir os olhos que vêm além do tempo. Mas ele segue com um grupo de heróis, mas dessa vez não para fazer o bem ou não para ajudar os outros. Ele não tem mais nenhum tipo de altruísmo dentro dele. Ele tem apenas um plano. E o plano dele é aquele que foi traçado desde criança por sua irmã, a Kitiara. O plano dele é conseguir poder. Na saga de Dragonlance tem uma entidade poderosíssima chamada Takizis, que é a rainha dos dragões malignos. E o Raistlin tem um papel fundamental em vencer essa criatura. O Raistlin, em algum momento da saga, ele acaba abandonando o seu manto vermelho e se junta, mesmo sem autorização da Conclave dos Magos, à Ordem dos Mantos Pretos e começa a servir os exércitos de Takizis. Para os heróis, isso era uma grande traição, Ele tinha mudado de time, mas na verdade ele queria se aproximar para descobrir os pontos fracos da Takizis e saber como derrotá-la de verdade. Sua intenção, porém, não é para fazer o bem para o mundo e salvar todo mundo. Ele, na verdade, queria ascender ao patamar de poder da Takizis, ou seja, o plano final dele era conquistar tanto poder a ponto de virar um deus. Só que ele ainda tinha um problema. Fistandantilus ainda estava ali corroendo a alma dele, sugando a energia vital dele. Então ele tinha que se livrar desse excesso de bagagem antes de conseguir o seu plano de ascensão divina. Para isso, ele apelou para a viagem no tempo. Ele usou um aparato mágico que fez ele voltar ao passado quando Fistandantilus ainda era vivo, era um mago poderoso, e ele se matriculou como um aluno dele, virou um aprendiz do Fistandantilus,
também para aprender todos os seus segredos. E assim, ele aprendeu rapidamente e conseguiu, num duelo mágico, vencer o seu mestre no passado, fazendo com que o seu pacto com o Fista Andante fosse quebrado. Mas, com seus planos de derrotar e tomar o lugar de Takhisis, ele aprendeu algo terrível. Ele descobriu que estava sendo aberto um portal para o abismo, e desse portal, a Takhisis e todos os seus exércitos dracônicos iam surgir para dominar o mundo. Ele consegue viajar até o abismo e fechar esse portal, mas para isso ele tem que se sacrificar. E ele faz isso. Ele se sacrifica e fica preso no abismo para sempre, para conter a fúria da Takhisis e salvar o mundo. No final das contas, muita gente acredita que isso fez dele um herói, alguém que realmente salvou o seu irmão e todos os outros habitantes de Krynn. Mas o verdadeiro motivo pelo seu sacrifício ainda é um mistério. Alguns acreditam que ele resolveu fazer esse sacrifício porque ele viu que sua missão por poder era em vão e que só trazia dor e desespero. Então ele preferiu ficar para trás no abismo e dar uma segunda chance de vida a seu irmão e os outros habitantes de Krynn. Mas a história é bem complexa, vale a pena você ler os livros da saga de Dragonlance para saber mais. Então a gente se despede por hoje, pessoal. A votação para o próximo ícone de D&D já está aberta, corra lá e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!